Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos e a todas. Boa noite às crianças. Boa noite às crianças, aos adultos, tá? E essa quarta-feira a gente se reúne mais uma vez para louvar o nome do Senhor, para orar, suplicar as bênçãos dele para nossa vida, pedindo a sua graça, a sua misericórdia. Estamos alegres, né, pelos irmãos aqui presentes. Muitos não estão. Muitos ainda estão de quarentena ainda, tem grupo de risco, mas estamos alegres pelos que estão aqui e também pelos que não estão. Vamos, irmãos, louvar o nome do Senhor. Antes, eu quero pedir aos irmãos que fiquem em pé. A gente vai abrir lá no Salmo 115, tá? Salmo 115, versículos de 1 a 8. Versículos de 1 a 8. Vamos inicialmente fazer uma oração, suplicando a graça de Deus para nossas vidas, o cuidado, o amor dele, a sua misericórdia. Vamos orar então, irmãos? Depois a gente lê o Salmo 115, de 1 a 8. Senhor Deus, maravilhoso Senhor, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento que o Senhor nos concede, pela tua graça, pela tua misericórdia, por cada vida aqui presente, pela tua igreja toda do Una, Senhor Deus, aqueles que não estão presentes também, a gente louva o teu nome e pede que o Senhor venha estar dando graça, sustentando, e todos nós, Senhor, nessa igreja, que a igreja aqui seja um reflexo, Senhor Deus, da obra salvadora de Deus na vida de cada um. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio que temos de entoar louvores ao teu nome, de elevar os nossos corações ao Senhor em oração. Pedimos que o Senhor venha executar segundo a tua vontade. E abençoa também o estudo que será feito logo mais. E muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos ler o Salmo 115, de 1 a 8. Vamos ler todos juntos, tá bom? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, enquanto neles confiam. Pode sentar, irmãos. Esse texto não precisa nem te falar muita coisa, né? Porque toda a glória deve ser dada a Deus, todo louvor, toda honra, toda majestade. Ele é o único digno de receber toda a glória e todo louvor da nossa parte. Esse texto é uma expressão disso, né? É uma expressão também das imagens de esculturas que os homens fazem para adorar. Ele diz que tem boca e não fala, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e nem cheiro. E no versículo 8 ele diz uma coisa assim que, quando eu converti, me chamou muita atenção. Porque quando a gente não conhece a Deus, a gente adora até sol, né? E tem aqueles santos católicos como santos de proteção da nossa vida, e a gente nem sabe que não vale nada, né? Que são pau, que são pedra, que tem boca e não falam, tudo isso. No versículo 8 ele fala assim: tornam-se semelhantes a ele os que os fazem, e quanto neles confiam. Eu me vi um pedaço de pau, uma pedra, um pedaço de alguma coisa, porque quando a gente adora deuses falsos, também a gente torna semelhantes a eles, né? Sem nada na nossa vida de Cristo, sem nada da obra da salvação, mas quando Cristo nos salvou, ele mudou tudo isso. Ele mudou a nossa forma de pensar. Agora a gente adora ao único Senhor, Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus. Amém? Vamos então louvar o nome do Senhor com um hino que é um cântico que é desse salmo. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Vamos ficar em pé, irmãos?
Vamos mais uma vez ficar em pé, vamos adorar o nome do Senhor.
acho que faça oração e toda a graça dele para os filhos, para você. Santo Deus, amado Pai, gratos somos, Senhor, por estar na tua casa mais uma vez. Todos aqui presentes, podemos lembrar os teus santos atos e louvar o teu santo nome, glorificar a Deus o teu nome e exaltar a tua grande nome. Nós te agradecemos por esse privilégio, pela bênção, ó Pai, de podermos ser chamados teus filhos. Obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, por poder ouvir a tua palavra que será passada agora pelo teu servo. Nós te rogamos, Senhor, olha para a vida dele, Senhor, cuide dele, fala o coração dele, para que possa encaminhar a tua igreja no caminho reto e fiel em ti. E fala, Senhor, nos nossos corações mais uma vez, nos admoesta e grava, Senhor, e nos dá capacidade, nos ajude para que possamos cumprir o teu desejo. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Que alegria vê-los aqui no meio da semana, podermos retornar à casa do Senhor depois do domingo, que eu sei que não é fácil, né, para vocês estarem aqui, mas louvamos a Deus porque Ele nos reúne no meio da semana para poder orar uns pelos outros, né, e que o Senhor, nosso Deus, nos ouça e tenha compaixão da nossa vida. E também ouvir a sua palavra. Estamos expondo o Salmo de número 91. Nós mostramos para os amados irmãos que esse Salmo é um Salmo cujo gênero é de confiança em Deus. Esse Salmo, claro, ele tem sido usado pela cristandade como um amuleto. E muitas pessoas abrem a sua Bíblia no Salmo de número 91 e deixam aberto para espantar demônios, mal-olhado, para não entrar em casa a morte, porque esse salmo, ele fala da proteção divina que Deus concede àqueles que são seus. Deus, ele guarda dos infortúnios, de pragas, pestes, assaltos, a flecha, né, que voa ao meio-dia. E tudo isso, irmãos, aqui, como eu disse para vocês, se passa no contexto daquela peregrinação que o povo de Israel estava fazendo para para Canaã, para a terra prometida. E esse é o contexto em que Moisés, que vive com Deus, ele fala face a face com Deus. Moisés é um homem de Deus, ele experimenta essas coisas, de proteção, de amparo, e ele está escrevendo aqui, não somente para os judeus da sua época, mas também para as futuras gerações, para que eles confiem nesse Deus, Yahvé e Elohim, o Deus de Israel. Ele é o nosso Deus e Ele é quem nos protege. Nós mostramos para vocês que nós não podemos ler esse salmo se nós não olharmos pela ótica cristã, pela cruz de Cristo. E nós falamos para vocês, irmãos amados, que na antiga aliança, Deus, ele prometeu, era a promessa de Deus. Deus prometeu abençoar o povo de Israel. Eles tinham uma bênção que era incomum, que não era encontrada em qualquer povo. Deus abençoaria eles, com terra. Deus abençoaria eles com saúde. Deus abençoaria eles com riqueza. Deus, de uma forma especial, mostra esse cuidado, por Israel. E nós vamos ver isso aqui nesse salmo. Nós vimos isso nesse salmo. Se o povo de Israel fosse um povo que amasse a Deus, fizesse dele, a sua morada, se eles buscassem viver para a glória de Deus, amasse a Deus sobre todas as coisas,
Deus cuidaria desse povo. Mas nós vamos perceber que na nova aliança, irmãos, o Senhor Jesus, ele não promete para a igreja bênçãos materiais. O que o Senhor Jesus promete para a sua igreja são bênçãos espirituais. Todas as bênçãos que a igreja recebe está nas regiões celestiais em Cristo, e nós somos abençoados pela sua salvação, pela sua santificação, e Deus está nos preparando não para ter uma terra aqui, mas a nossa terra é no céu. Por isso Jesus diz que o nosso coração não deve estar nessa terra, o nosso tesouro não deve estar aqui, mas no céu. A nossa terra não é aqui. O Senhor Jesus, antes de ser morto, vai dizer que o reino dele não é aqui. Ele vai dizer isso, né, na face de Pilatos. Se ele quisesse, ele pediria uma legião de anjos que poderia defender e tirar ele da cruz. Mas ele veio para a cruz e ele vai dizer: o meu reino não é daqui, o meu reino é nos céus. Então ele está preparando, o Senhor Jesus está nos preparando para o céu. Nosso coração não deve estar aqui. Nós não devemos ser terrenos, nós devemos ser celestiais. Então nós devemos ler o Salmo de número 91, irmãos, entendendo que Deus ele tem salvação miraculosa para aqueles, né, que estão debaixo da sua vontade e que fazem aquilo, né, que agrada a Deus e estão vivendo a sua palavra. Percebam que até mesmo aqueles que estão obedecendo a palavra de Deus podem, sim, não ser protegidos, podem pegar um coronavírus, podem, né, ser assaltados, podem perder até a vida. Nós vemos, irmãos, na história da igreja cristã, isso acontecendo várias vezes com vários servos de Deus. Está repleta de histórias de pessoas que eram crentes, mas que sofreram infortúnios. Por quê? Porque nós somos diferentes do restante da humanidade. Nós entendemos que tudo que nós passamos aqui é para dar testemunho de Deus e da glória de Deus. Nós podemos passar, sim, por coisas que são difíceis para a nossa vida, mas no final nós entendemos que Deus está nos preparando para o céu. Todavia, nós quando lemos o Salmo de número 91, irmãos, nós vemos um Deus que ama o seu povo. Deus, ele tem uma proteção especial para aqueles que são justos. Você crê nisso? Eu creio. Deus, ele deixou o Salmo de número 91 para nos mostrar que Deus, ele ama e ele guarda e ele protege de uma forma especial aqueles que o seguem e que o buscam. Podemos enfrentar tribulações na vida? Sim, estamos sujeitos a isso, porque a nossa vida não é aqui, nós somos forasteiros, nosso destino final não é aqui, nós estamos indo para o céu. Podemos passar, mas aqui, Deus, ele ainda assim nos guarda e nos protege de uma maneira maravilhosa, amorável. Esse é o terceiro ponto que eu quero tratar com vocês. A partir, irmãos, do verso de número 10. Diz assim a palavra de Deus, esse é o terceiro ponto, a amorável proteção do Senhor. Nós vamos ver aqui então o que diz o Senhor acerca dessa proteção. E eu quero que você note isso comigo, por favor. Diz assim: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor e eu o livrei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor,
Abençoa-nos pela tua palavra, Senhor, e pela tua verdade nesta hora. Ajuda-nos a ver aqui na tua palavra, Senhor, essa proteção amorável, essa proteção, Senhor, especial que o Senhor dá aos teus servos. Senhor, nós sabemos que não merecemos ser protegidos pelo Senhor, mas se o Senhor quiser, nos proteja, Senhor, e por favor, nos abençoe de aprender isso na tua palavra agora. Em nome de Jesus nós oramos encarecidamente. Amém. Irmãos, nós vamos ver aqui então, no verso de número 10 a 12, uma proteção invisível que Deus dá a nós, servos dele, de uma maneira, irmãos, que nós não podemos ver. Nós podemos contar com a segurança pública, nós podemos contar com as forças armadas, nós podemos, irmãos, proteger a nossa casa com cerca elétrica, né? Podemos colocar dentro dos nossos lares alarme, central de alarme, mas quem sabe isso não seja possível e nem páreo para poder parar as mãos malignas de homens que nos querem fazer mal. Nós estamos suscetíveis a isso. E todo sistema de segurança que a humanidade possa bolar pode ser, irmãos, de alguma forma ultrapassada. E as suas barreiras podem ser, irmãos, rompidas. Mas há uma proteção que Deus dá àqueles que buscam a Ele, que fazem deles sua morada, como está no verso de número 1 a 4. Aquele livramento maravilhoso que só Deus pode dar aos seus, aqueles que o amam. Verso de número 10, observe comigo, ele vai dizer assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Por quê? Qual é o motivo? Perceba aí, ele vai dizer, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Possivelmente o contexto que Moisés está escrevendo aqui é o contexto, irmãos, do final das 10 pragas, quando Deus envia a praga da morte, o anjo da morte, para poder dizimar todo o primogênito dos egípcios. E nós vamos perceber aqui, isso está registrado lá em Êxodo, capítulo de número 12, e nós vamos perceber, irmãos, que por algum milagre, aqueles que passaram na verga das suas portas o sangue do Cordeiro, vai dizer então que a praga da morte não entrou dentro da casa dos judeus. Moisés, ele está rememorando isso aqui, né, para os judeus, para mostrar para eles que há uma proteção que não toca, que não entra na tenda dos justos. E essa proteção, meus amados irmãos, é uma proteção divina, uma proteção invisível aos nossos olhos. Naqueles dias eles moravam em tendas, como você vai ver aí, no verso de número 10, ele vai dizer: praga nenhuma chegará à tua tenda. Eles moravam em tendas. E Deus então não vai permitir, assim como não permitiu lá em Êxodo, capítulo de número 12, que o anjo da morte, a praga da morte, entrasse na casa dos judeus, dos filhos de Deus. Também Deus, da mesma forma, impediria que essa morte chegasse, irmãos, à tenda ali dos judeus, quem sabe de um infortúnio, de um assalto à noite, irmãos, quem sabe protegendo de animais peçonhentos e também de leões esfaimados que poderiam atacar a tenda dos judeus enquanto eles estavam em peregrinação ali no deserto. Deus não deixaria a praga da morte entrar na tenda deles. E você vai perceber aqui então, como se dá essa proteção? Essa proteção é uma proteção invisível, que você não vê. Quem é que Deus manda nos proteger? Veja aí, verso de número 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito,
para que te guardem em todos os teus caminhos. Aqui, irmãos, é mais uma vez uma alusão quando eles estavam caminhando para o Mar Vermelho. Nós vamos ler lá em Êxodo, capítulo de número 23, verso de número 20, que o anjo do Senhor tomou a dianteira. E o Senhor, tanto no capítulo de número 14, quanto de número 23, nós vamos ver então o anjo do Senhor indo na frente e protegendo o povo de Israel. Meus amados irmãos, vamos ver aqui então que Deus, ele dá uma proteção invisível, uma proteção angelical. O anjo do Senhor protege o seu povo. Moisés está fazendo os judeus rememorarem isso. Deus, de alguma maneira especial, ele guarda aqueles que são seus. Percebe, irmãos, que o diabo, ele vai usar essa passagem quando ele tentou o Senhor Jesus Cristo no deserto. Ele vai colocar o Senhor Jesus lá no alto do pináculo, no lugar mais alto do templo de Jerusalém, e vai dizer para o Senhor Jesus se jogar, e ele vai usar o Salmo de número 91, verso de número 10 e 11 e 12, para poder dizer para o Senhor Jesus, pula daí, que Deus vai mandar os seus anjos para poder guardar. Mas Jesus vai nos mostrar, irmãos, que essa é a forma errada de usar esse salmo. Qual é a forma correta? Vamos ver aí, por favor, abra comigo para Mateus, capítulo de número 4. Olhem comigo, por favor, como é que Jesus responde. Vamos ler? Verso de número 5, Mateus 4, 5 diz assim: Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo no templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus amados irmãos, Deus, ele guarda os seus servos. Deus, ele cuida de nós, nos protegendo de uma maneira invisível, mandando seres angelicais guardar aqueles que amam e que temem a Deus. Mas há uma maneira errada de usar esse salmo. É como o diabo faz. Fazendo, irmãos, ocasião para tentar a Deus. Vai dizer aí que o diabo colocou Jesus e disse: pula daí de cima, que os anjos vão te guardar. Se fosse Deus ordenando Jesus pular, então Jesus pularia, porque ele estaria obedecendo a palavra do Pai e não do diabo. Quando nós, irmãos, obedecemos a Deus, quando nós fazemos aquilo que é agradável a Deus, está dentro da sua palavra, Deus nos guarda. Mas quando damos ocasião ao diabo e fazemos coisas que desagradam a Deus, nós estamos, irmãos, sendo arrogantes. E quando você está sendo arrogante, você está tentando a Deus. Por exemplo, você vai subir o morro no Rio de Janeiro, meia-noite, e você vai então dizer: não, eu sou crente, Deus vai me guardar das balas, dos fuzis dos bandidos. Será que isso vai acontecer? Será que você saindo de casa, numa hora inapropriada, se colocando a sua vida em risco, a da sua família em risco, será que Deus vai lhe proteger? Se você não está sendo sábio, sensato? Será que se você pegar uma doença, é como um câncer, e você diz: não, Deus vai me guardar dessa doença, eu não vou fazer a quimioterapia. Será que isso é sábio?
se Deus concedeu as ciências médicas, né, para que você não precise usar, né, de milagres? Será que é sábio, meus amados irmãos, tentar a Deus dessa forma? Você está com as veias do seu coração entupido, e aí você diz, não, a minha fé é maior, e eu vou jogar, né, as caixas de remédio no mato, e vou esperar que Deus me cure. Isso é fé, viver pela fé, ou isso é arrogância? Percebam, irmãos amados, que o diabo, às vezes, usa, né, o Salmo de número 91, e às vezes essa palavra, né, carnal, arrogante do diabo, ecoa na nossa mente, fazendo-nos nos encontrar em situações de risco e achando que Deus ele vai nos guardar, porque Ele tem que nos guardar, porque nós somos servos dEle. Irmãos, esse é o uso errado do Salmo de número 91. Deus ele nos guarda quando nós estamos vivendo debaixo da sua vontade. Quando é da vontade de Deus guardar o justo. Nós vimos isso domingo no caso de Ló. Ló era um justo. E Deus, querendo proteger a família de Ló, o que é que ele fez? Mandou anjos que o pegaram pela mão e o tiraram de Sodoma e Gomorra. Deus protegeu a família de Ló porque era da vontade de Deus. E para mostrar a Abraão que Deus ele tem uma proteção amorável pela vida dos justos. Nós vemos isso no caso de Daniel. Daniel orava 3 vezes no dia. Fazia a vontade de Deus ali no reino de Nabucodonosor. Dava testemunho da sua fé em Deus. E por causa disso ele foi jogado numa cova de leões. Quem foi que Deus mandou para guardar Daniel? O seu anjo. Da boca daqueles leões esfumados, que quando jogaram aqueles malfeitores que tinham mandado prender Daniel, eles estraçalharam, eles e as suas famílias, irmãos, de uma vez por todas. Mas quando foi com Daniel, Deus protegeu. Percebam aqui, no Salmo de número 91, que Deus, ele, irmãos, tem uma proteção especial para aqueles que vivem fazendo dele a sua morada e que fazem de Deus, irmãos, o seu descanso e que se guardam em Deus e fazem dele o seu endereço maior. Mas percebam que isso aqui não é para todos. Não é para todos. Irmãos, Deus, Ele pode nos guardar? Pode. Mas Ele também, se Ele quiser, irmãos, e se não for da vontade dEle, Ele também não nos guarda. Ele pode nos fazer passar por momentos terríveis. E aqui é que continua o Salmo, e ele vai dizer aqui, irmãos, percebam comigo, que se Deus quiser, Ele pode também nos guardar de coisas visíveis, de ataques, irmãos, vai dizer aqui, de ataques de animais visíveis. Veja aí comigo, por favor, Moisés vai continuar, ele vai dizer assim: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Irmãos, esse contexto de ataque de animais visíveis acontecia muito ali no deserto. Todos nós estamos lembrados daquele episódio em que serpentes abrasadoras começaram a atacar o povo de Israel e eles então começaram a morrer. E as suas pernas, né, seus pés começaram a gangrenar, né, o veneno correndo, né, por suas veias, começaram a matar o povo. E vai dizer então que Deus ordenou Moisés para que erguesse, né, uma grande serpente de bronze, para que eles, ao olhar para ela, pudessem então serem salvos. Percebam, meus amados irmãos, que os leões também,
quando naqueles caminhos estreitos pelo deserto ou montanhoso, eles ficavam à espreita também para pular na jugular, né, no pescoço e matar suas vítimas. Isso acontecia ali, eram ataques que eles sofriam. E nós vamos perceber que Moisés vai dizer que Deus, ele vai dar a condição do seu povo ali no deserto de pisar na cabeça do leão e da áspide, da serpente abrasadora. Irmãos amados, no Novo Testamento, nós vamos ver que o leão e a serpente sempre são figuras de quem? De Satanás. Abram comigo, por favor, para 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 8. Vamos ler rapidamente. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 8. Quem achar pode ler. Olha só, percebe, irmãos? Aqui, Pedro vai dizer que quem é o leão que está ao nosso redor para nos devorar? O diabo. Percebam, por favor, capítulo de número 12 de Apocalipse, verso de número 9. Leiam comigo, por favor. Apocalipse 12, verso de número 9. Quem achar pode ler. Percebam que nós vamos enfrentar, irmãos, ataques do leão e da antiga serpente. No deserto, eles enfrentaram o ataque de animais visíveis. Nós enfrentamos um leão e uma serpente que nós não podemos ver. Agora, abra comigo, por favor, para Lucas, capítulo de número 10. Versículo de número 19. Quem achar pode ler? Percebam, irmãos amados, que o Senhor Jesus está mostrando aqui como nós devemos usar o Salmo de número 91. Ele vai dizer: eis aí vos dei autoridade a pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Se você viver para pregar o Evangelho, se você for um servo de Deus dedicado ao Evangelho, percebam que o contexto aqui, irmãos, foi quando o Senhor Jesus enviou os 70 para pregar o Evangelho. Se você vive para pregar o Evangelho, se você vive, irmãos, para satisfazer a vontade de Deus, percebam que na vitória de Cristo, na cruz de Cristo, aquela vitória que Ele venceu para vencer o mundo, o pecado e o diabo, você também na vitória dele, você vai poder vencer os seus inimigos espirituais e você vai poder pisar na cabeça do diabo, da antiga serpente, do antigo leão. Irmãos, o diabo, ele faz ciladas para destruir a nossa vida. Olhem comigo o verso de número 18. Vejam aí comigo, por favor. O que diz aí? Mas ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. A antiga serpente, o leão, irmãos, ele está ao nosso derredor. Não são animais visíveis que vão nos morder. O leão está ao nosso derredor, o diabo, para destruir a nossa família, para destruir a nossa fé, para destruir, meus amados irmãos, o nosso testemunho. O diabo, ele faz armadilhas, ele está rugindo
e Ele está pedindo pela minha vida e pela sua vida. Saiba disso. E vai dizer o Senhor Jesus que Ele nos dá poder na sua cruz para vencer o diabo, o leão e a serpente. Deus vai nos proteger do diabo. Deus vai nos proteger da antiga serpente. E aí, irmãos, o Salmo de número 91, ele vai concluir da seguinte maneira. Percebam comigo, por favor. Se Deus nos ama, se Deus realmente cuida de nós, irmãos, e Ele realmente nos ama e nos cuida. Ele, irmãos, disse isso em Deuteronômio, capítulo de número 10. Leiam comigo, por favor. Deus falou sobre isso para o povo de Israel. Deuteronômio 10, versículo de número 15. Quem achar pode ler, por favor. Olha só. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. E a vós outros, descendentes deles, escolheu por todos os povos, como hoje se vê. Percebam aqui, irmãos, que a palavra de Deus vai dizer que Deus resolveu nos amar. A palavra amar aqui tem o significado no hebraico, irmãos, de um afeiçoamento fervoroso. Deus se afeiçoou tão fervorosamente à sua alma, ao seu coração. Ele resolveu amar você. E a partir de agora, meus amados irmãos, você é a menina dos olhos de Deus. Deus guarda você, Deus protege você. Ele resolveu amar os nossos pais desde a antiguidade e vai dizer aqui que Ele ama a sua descendência. Irmãos, nós somos feitos descendência de Deus, povo de Deus, filhos de Deus através do sangue de Cristo. E nós vamos perceber esse amor protetivo de Deus de algumas maneiras. Vamos voltar aí para o Salmo de número 91. Se Deus nos ama, olha só aí o que Ele vai fazer conosco, por favor. Salmo de número 91, verso de número 14 a 16. Diz assim, vamos ler? Porque se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Percebe, irmãos, vai dizer no verso de número 14, que porque nós amamos a Deus e Deus nos ama, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Então Deus, Ele vai nos pôr a salvo. Deus vai nos dar livramento. Segundo lugar, quais são as bênçãos de nós amarmos a Deus e Deus nos amar? Segundo lugar, Ele vai responder às nossas orações. Verso de número 15 vai dizer, Ele me invocará, Deus está dizendo, e eu lhe responderei. Então percebam que Deus Ele vai responder às nossas orações. Terceiro lugar, Deus vai ser a nossa companhia em dificuldade. Verso 15, parte B. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificarei. Deus será a nossa companhia em momentos de angústia. Verso de número 16, irmãos, vai nos dizer que Deus, Ele vai nos dar vida longa. Verso 16 vai dizer, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Percebam que a nossa vida, ela não termina aqui. A nossa vida, irmãos, termina na eternidade. E vai dizer então que Deus, além de nos livrar, nos pôr a salvo,
né, responder às nossas orações, nos acompanhar em momentos de dificuldade, de nos dar vida longa. Percebam que todos os servos de Deus, desde Gênesis, se você ler a morte de Abraão, como é que Abraão vai morrer? Leiam comigo, por favor, Gênesis 25, verso de número 8. Gênesis 25, verso 8, quem achar pode ler. Olha só, Abraão morreu em ditosa velhice. Abra comigo, por favor, irmãos, para 1 Crônicas, capítulo de número 29. Vejam comigo, por favor, como Davi morreu. Vamos ler? Verso de número 26 a 28. Quem achar pode ler. Diz assim: Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que ele reinou sobre Israel foi de 40 anos, em Hebron 7, em Jerusalém 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. O que eu quero dizer aqui é que aqueles que amam a Deus, que se refugiam em Deus, que recebem o amor de Deus, além, irmãos, de sermos protegidos pelo Senhor, Deus, Ele vai ouvir nossas orações. Deus, irmãos, Ele vai nos acompanhar em momentos de dificuldade. E Deus também vai nos dar longevidade. Aqueles que obedecem a Deus, que têm uma vida de comunhão com Ele aqui na terra, na sua peregrinação terrena, aqueles que amam a sua palavra, aqueles que vivem para satisfazer a sua vontade, Deus, Ele dá uma vida longa. E eles morrem em ditosa velhice. Para os judeus, uma velhice, irmãos, uma vida longa, era poder ver os seus filhos, netos e bisnetos. Isso era a maior felicidade do mundo para um judeu. Era morrer em ditosa velhice. Percebam que Abraão andou com Deus, viveu pela fé, foi obediente a Deus e ele morreu em ditosa velhice. Moisés está escrevendo, irmãos, para que eu e você perceba que Deus, ele tem um plano para a nossa vida. Qual é o plano para a nossa vida? Mostrar a sua salvação. Ele vai terminar o Salmo de número 91 mostrando isso. É o melhor presente que Deus nos dá. No final de tudo, ele vai nos mostrar a sua salvação. Mas caminhando com Deus, se nós fizermos de Deus, irmãos, como diz no verso de número 1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, se você morar com Deus aqui, perceba que Deus, ele vai lhe dar uma vida longa aqui, protegida, guardada. E no final de todas as contas, ele vai lhe mostrar a sua salvação. Isso é bênção divina. Não tem remédio que faça um ser humano viver mais. Não tem médico que faça um ser humano viver mais. Não tem ciência que faça um ser humano viver mais. Mas tem uma bênção, irmãos, especial, que pode fazer você morrer em ditosa velhice. Que é você vivendo uma vida de fé, de obediência, de amor a Deus, fazendo dele a sua morada. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, tem vida longa. E no final, Deus vai lhe mostrar a sua salvação.
É assim que o Salmo de número 91 termina. Eu queria mostrar essas verdades para você. Moisés, que andou com Deus, irmãos, ele vai escrever isso e dizer: vivam assim, e Deus vai ser com você, vai cuidar de você. Que nós possamos então guardar a nossa vida no esconderijo do Altíssimo, para que Deus então ouça as nossas orações, nos proteja, para que Deus, irmãos, caminhe conosco, seja a nossa companhia em momentos de dificuldade e nos dê uma longa vida e no final nos ajude a ver a sua salvação. Deus, pois, nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém. Vamos, irmãos, orar. Vamos separar agora.